Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Aderto Jopelán, trader e mentor. Hoje vamos falar, de como você pode identificar uma mudança de tendência, como identificar um fim e uma mudança de tendência, quer dizer, como identificar o fim de uma tendência e o início de uma nova tendência. Isso vai te garantir que você tenha mais lucratividade, porque vai ter um stop menor. Então, antes de mais nada, peço que se inscreva aqui no meu canal. Eu sou Aderto Jopelán. Toda segunda-feira e sexta-feira temos um vídeo novo, didático, um vídeo mais longo, mas todos os dias temos um vídeo curto, um vídeo short, todos os dias sobre mentalidade para você poder crescer no mercado financeiro. Então, é só se inscrever aqui no meu canal, colocar o like no vídeo para mostrar que realmente estou a postar um conteúdo mais relevante para que o YouTube possa levar o meu conteúdo para mais pessoas. Também tem uma corretora muito boa na descrição do vídeo, Se vocês estiverem em busca de uma corretora muito boa, com fácil verificação, apenas com e-mail você vai fazer a sua verificação. Um bom spread, diversidade de ativos por operar, uma rápida execução, rápido depósito de levantamentos. Então é só abrir a sua conta nesta corretora aqui abaixo, negociar com ela, porque ela é uma ótima corretora, uma corretora que eu uso e recomendo nos últimos dias, ok? E também, para quem está a ver este vídeo de Moçambique, nós sabemos que aqui em Moçambique temos dificuldades em termos de depósitos, de levantamentos via contas bancárias, via cartões bancários. Então, eu sou agente de depósitos e levantamentos em corretoras e carteiras online. Eu te ajudo a levantar o seu dinheiro ou a depositar na sua conta de negociação. Então, é só entrar em contato, é só ligar, nos números na descrição. Se você quer falar comigo, se estás em busca também de uma boa comunidade, onde todos os dias também deixo informação, áudios, feedback, áudios, livros, é só entrar no meu canal no Telegram, também tem link na descrição, e também entrar no meu grupo no WhatsApp. Então, pessoal, vamos àquilo que interessa ao nosso tema de hoje: como você pode identificar o final ou o início de uma nova tendência. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos que, para você identificar o final de uma tendência, em primeiro lugar, o mercado, quais são os sinais que você vai identificar de saturação de um certo mercado? Primeiro, ele deve estar numa zona importante. Uma zona importante, normalmente, um apoio mais forte, um apoio mais forte, Tem que estar numa zona realmente que possa assim respeitar, E o que você está a ver, nós sabemos que o mercado, ele, por exemplo, anda assim, ok? Então ele tem que, por exemplo, ele mostrar que está realmente numa zona. Então, se, por exemplo, vamos supor que aqui é uma zona, pode ser um apoio, por exemplo, de H4 ou diário, ok? Vamos supor que aqui, por exemplo, seja é uma zona, é uma zona de interesse, é uma região de interesse. Normalmente tem que ser em regiões mais grandes para você poder, para serem zonas fortes. Então não pode ser uma zona de H4 ou uma zona no diário, ok? Então o mercado ele vai subindo, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Então como é que você vai identificar que este mercado realmente ele já está saturado de subir? Então este pode esteja o momento de ele cair. Primeiro, número 1, tem que estar onde? Em uma região, ok? A primeira coisa, tem que estar em uma região. A primeira coisa, tem que estar em uma região, ok? Tem que estar em uma região. A primeira coisa, tem que estar em uma região, ok? Segunda coisa, ok? Não basta só estar em uma região, ok? Temos o segundo fator. Isso aqui também, ok?
temos o segundo fator. Primeiro, mostrar a exaustão dos compradores, né? Mostrar a exaustão dos compradores. Neste caso, estamos numa tendência compradora, né? Se nós queremos identificar a mudança da tendência compradora para entrar numa tendência vendedora, então temos que o mercado deve mostrar a exaustão ou o cansaço dos compradores. Como é que se identifica esse cansaço dos compradores? Ok? Quando, né, começam a aparecer os candles, por exemplo, de compra começam a ser menores e os candles de venda começam a ser maiores, ok? Posso dar um exemplo, não sei se isso pode nos levar, pode alongar um bocadinho o nosso vídeo. Nós sabemos quando o mercado ele é de compra, né? Normalmente os candles já são maiores, né? De compra, né? Então, quando os candles, por exemplo, começam a se afinar, né? Já começam a aparecer candles pequenos de compra, né? E começam já, por exemplo, a aparecer em candles já um bocadinho maiores de venda. Então, aí já temos que começar a prestar atenção, né, nesse sentido, ok? Quando já começam a aparecer candles maiores da cor da direção contrária, nesse caso, ok? Da direção contrária, nesse caso. Esse é o segundo aspecto, ok? Quando esses começam a ficar pequenos e esses já começam a ficar grandes, também é o segundo aspecto que você tem que prestar atenção, né? É o segundo aspecto que você deve levar em consideração. O terceiro aspecto é a quebra de estruturas, né? Terceiro aspecto, quebra de estruturas. Okay? A quebra de estruturas, nesse caso, se é uma tendência de compra, temos que esperar pela quebra do último fundo, nesse caso, ok? Nós sabemos que o mercado era alatista, ele quebrava estruturas subindo, né? Fazia um boss, né? Quebrava os últimos tubos. Quando ele já não consegue mais quebrar os últimos tubos, né? Quando ele já não quebra mais o último topo, porque nesse caso ele já vai criar esse topo, ok? Vai criar esse topo e, né, outra coisa, ele já não consegue mais quebrar esse topo. Antes disso aqui, deixa eu apagar aqui, ok? Antes disso, já ele não quebra outro sinal, ele não conseguir, por exemplo, quebrar este topo, né? O último topo. Se ele vier quebrando topos, ele já não consegue mais ir quebrar o último topo. Então isso é muito importante também, né? Número 3, ele já não quebra mais as estruturas do jeito que ele quebrava, né? Então já não faz mais boss, né? Ele 3 não quebra, né, a estrutura na continuidade da tendência. Então já não consegue, o melhor é já não consegue quebrar a estrutura na continuidade da tendência, ok? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, que é um dos últimos pontos, é a confirmação, né? Qual é a confirmação? Que, olha, já ele mudou a quebra de estrutura ao contrário do movimento ao contrário da tendência, ok? Nesse caso, ao contrário da tendência. Nesse caso aqui temos o que? Esperamos por um choque, né? E aqui ele já não consegue mais fazer o que? Um boss. Ele já não consegue mais fazer um boss. Então ele já faz o que? Esse aqui é o ponto número
4, então ele já não consegue mais fazer um choque, um boss, então ele já começa a fazer um choque. E como é que seria esse choque na prática aqui? É a quebra da última estrutura, ao contrário da tendência. Então nós esperamos o mercado ele fazer o quê? Quebrar aqui, ok? Esperamos o mercado ele quebrar aqui. Quando ele quebra aqui, já é o sinal realmente que já estamos para ir para onde? Para baixo. E se você for mais calmo ainda, ou mais cauteloso, ok? Ainda por cima você pode esperar, né? Tem uma quinta parte, por começar, quando ele já começa, né, a criar essa situação, por exemplo, de ele tentar voltar mas isso aqui é quase a mesma coisa com isso aqui. Porque ele está a tentar voltar e não consegue mais fazer o quê? Subir e vir quebrar aqui e começa a proteger, começa já a criar topos protegidos, ok? Começa já a criar topos protegidos ou fundos protegidos se for uma tendência, por exemplo, de baixa. Então, quando ele começa a criar topos protegidos, aí já você começa, entra e é só surfar a onda para baixo. Ok? Entende? Da mesma forma que quando você está aqui embaixo, também tens que esperar pela mesma coisa, porque o mercado ele sempre vai cair, 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 cair. Então, para você confirmar a sua venda, você tem que esperar. Ele vai fazer o quê? Vai quebrar e ainda vai fazer o quê? Não vai conseguir mais vir quebrar essa zona principal. Já vai começar a deixar fundos protegidos. Fundo, então, praticamente essa zona já está protegida por esta. Ok? Porque se o mercado ele quiser voltar a cair primeiro, para confirmar que realmente que está a cair, deve quebrar aqui. Então aqui praticamente já está protegido. Então você faz isso, faz a tua entrada. Não sei se vai fazer a entrada logo na quebra ou vai esperar pelo reteste e tchá. Então você coloca o stop loss, sempre é melhor você deixar ele aqui. Porque aqui já é uma zona protegida, porque ele já fez isso aqui, protegeu e mostrou que já realmente já está forte para o quê? Para subir. Né? Então, pessoal, é dessa forma que você deve, né, controlar realmente se o mercado está a mudar a tendência ou já está a mudar a tendência para você conseguir pegar, né? Essa forma de operar, ela te ajuda você a pegar as oportunidades logo no início do movimento, ok? Porque quando você pega a entrada, por exemplo, nessa zona, você pode surfar todo esse movimento. Do que você, por exemplo, vir pegar aqui. Às vezes o mercado ele pode te manipular, vir te stopar, porque quando você entra aqui, possivelmente o stop loss vai deixar aqui. Então o mercado ele pode depois vir levar o stop loss, depois cair. Então as melhores zonas sempre são o início do movimento. Então você pega no início do movimento e surfa a onda. Não que você não possa buscar, tentar fazer as entradas no meio, né, do movimento, mas sempre é bom. E no dia, quando você está a operar no dia, quando o mercado já fez um movimento do dia principal, meu conselho é você não entrar, né? Deixar o mercado, porque pode acontecer em uma sessão específica o mercado vai te tirar, te mandar para casa, depois continuar o movimento, né? Então é desta forma, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, porque mas é desta forma que eu explico como você pode identificar uma mudança de tendência, confirmar a tendência. Primeiro, o mercado ele deve estar em uma região relevante, né? Nesse caso H4D1, neste caso um topo de H4, esteja a alcançar um topo ou um suporte ou uma resistência de H4 e o D1. Mostrar a exaustão, né? Deve mostrar que estes gajos aqui, os compradores estão cansados, ou neste caso cá embaixo deve mostrar que os vendedores estão cansados. E como é que você identifica isso? Quando começam a aparecer mais candles maiores, por exemplo, aqui para compra. Neste caso aqui começam a aparecer candles maiores para venda, o que mostra realmente que os compradores aqui estão a perder força, aqui os vendedores estão a perder força para mudança de tendência. Depois, controlar também as estruturas, a quebra de estruturas, já não consegue fazer mais boss, que é a continuidade do movimento. Não, então você já começa a proteger, então você começa a procurar por choque para mudar de tendência. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Nos próximos vídeos eu vou explicar o que é um boss, o que é um choque, ok? Então, até a próxima oportunidade. Se inscreva se você gostou do canal, se gostou do que eu mostrei aqui, apesar de todos esses rabiscos, mas eu acredito que o essencial ficou. Então, se inscreva aqui no canal e deixa seu gostei. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.